Oi, pessoal, tudo bem? Rafaela Zan, coach de desenvolvimento humano, e eu tô aqui hoje para trazer para vocês dois pensamentos que podem nos gerar muita ansiedade, né? O que é a ansiedade? É viver no futuro. Em vez de você viver no presente, você trabalhar hoje digamos, colher, plantar hoje para colher futuramente, porque existe também entre o plantar e o colher, existe o cultivar, né? Se a gente planta e já quer colher, a gente não vai colher coisa boa. A gente precisa ter o cultivo para poder lá na frente colher o que nós plantamos, cultivar, fazer o nosso melhor para a gente poder colher, né? Se você não cultivar, você não vai colher, né? Então, duas dicas que eu quero dar para vocês hoje são de pensamentos que nos geram ansiedade. E muitas pessoas hoje vivem a vida em torno de ansiedade. Por quê? Porque elas estão no presente, mas estão querendo viver o futuro, pensando lá na frente. Então, eu atendo pessoas como coach de desenvolvimento humano e todas as pessoas que eu atendo, a gente trabalha a questão da ansiedade para elas viverem o hoje, fazerem hoje, né? Traçarem os suas metas para conseguirem chegar nos seus objetivos, porém fazendo hoje e não pensando no amanhã. Então, assim, um desses pensamentos que pode gerar ansiedade pra gente é o pensamento de comparação. O que é o pensamento de comparação? É se comparar com alguém. Querer talvez ser a outra pessoa. Ou querer ter o que a outra pessoa tem. Ah, eu queria ser como fulano. Eu queria ter o que o fulano tem. Eu queria, por exemplo, estar em tal lugar. Sei lá, uma viagem, tá na Europa, de repente, vamos supor. Isso tudo, esse pensamento de comparação, o que ele é? Nada mais é que querer viver no futuro. Porém, a gente não pode querer se comparar com os outros ou querer ter o que os outros têm do dia para noite. Porque o maior erro das pessoas hoje é achar que elas podem ter o que o outro tem em um dia, sem saber o que a outra pessoa de repente passou e quantos anos ela levou para estar onde ela está ou ter o que ela tem hoje. Então, o erro do ser humano é justamente se comparar e querer ter o que os outros têm em um dia. Então, eles vivem frustrados. Eles vivem numa constante, digamos assim, comparação para o futuro, porque eles querem ser assim, eles querem ter o que a pessoa tem, mas eles não fazem por onde, né? E isso frustra a pessoa, faz com que ela não procure, não busque passar pelas mesmas coisas, pelas mesmas dificuldades que a pessoa que hoje tem o que ela quer passou, né? Ela talvez pensa que a pessoa conquistou muito fácil, ganhou, veio de forma fácil para aquela pessoa. E não é assim, né? A gente sabe que não funciona assim. Então a gente precisa, como eu estava falando, a gente precisa plantar hoje, manter o cultivo para colher futuramente. E não já querer plantar e colher, né? Não existe isso. E outro pensamento que podem desencadear a ansiedade na gente é a expectativa. O que é a expectativa? A expectativa é tudo que a gente imagina como real, mas que tende a negar tudo que a gente imagina como ideal, que tende a negar a realidade. O que isso significa, Rafaela? Um exemplo que eu vou dar para vocês são as redes sociais. Hoje elas mostram pra gente que elas estão cheias de informações aspirantes a gerar expectativas. Por quê? Vamos supor, quem não gostaria hoje de ganhar 1 milhão dormindo? Quem não gostaria de ganhar 1 milhão em uma semana? Fazer dinheiro dormindo sem esforço nenhum? Nossa, seria o ideal, né?
É uma expectativa que todo mundo tem, mas não é a realidade. E a gente sabe que para isso a gente precisa trabalhar e muito. A gente precisa passo a passo, né, desenvolver, plantar, cultivar para colher. Então, se a gente vive em meio à comparação, a gente tem o quê? Frustração, que gera ansiedade. Se a gente vive em meio à expectativa, o que a gente tem? Frustração, que gera ansiedade. Então é simples, a gente não pode querer se comparar com as outras pessoas, ter o que as outras pessoas têm, ou então ter uma expectativa de algo que não é real, né? De algo que na verdade a gente só imagina que seja ideal, mas na verdade não é. Então é isso, esses dois pensamentos a gente precisa eliminar da nossa vida, que é expectativa e comparação, né? E para isso a gente precisa trabalhar e em cima dos nossos objetivos, né? Tu não pode querer apenas o que a outra pessoa tem e não ter o teu propósito de vida. Você precisa ter o seu propósito de vida e trabalhar em cima dele. A partir do momento que você tiver um propósito, você vai começar a desenvolver meios para conquistar ele, certo? Então esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje e eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Vou deixar aqui também o meu e-mail. Ative o sininho para quando eu estiver postando os novos conteúdos, tá bom? E eu espero que tenha ajudado. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.